Pessoal, então vamos iniciar então, né? Deixa eu dar uma boa noite oficial a todos aqui então. Sejam bem-vindos aí à nossa disciplina de desenvolvimento e comportamento humano nas organizações aqui da Uniswan. Pessoal, mas vamos lá então. Vamos lá que hoje eu já vou dar uma adiantada boa nessa unidade 3 aqui, para ver se a gente dá uma deslanchada nela aqui. Vamos fazer como eu tenho costume, a gente dá uma lida aqui. Eu mandei 2 vídeos lá, quem não teve oportunidade de ver, não tem problema. Depois tenta assistir, que eu acabo comentando coisas aqui, que tem também, as meninas falam lá naqueles vídeos lá também, mais ou menos em comum. Então, vamos lá então, cultura organizacional. Vou lendo aqui, a gente vai parando, vai refletindo, eu vou dando uns exemplos, tenho muita coisa para falar sobre isso também, que é um assunto que eu gosto bastante. Né? Vocês estão vendo o meu PowerPoint aí, então? Cultura organizacional? Sim. 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 Então, vamos lá. O que o Chiavenato está falando? Lá na página 154 do livro Chiavenato. Cultura é um termo genérico utilizado para significar 2 acepções diferentes. Vamos lendo aqui. De um lado, o conjunto de costumes, civilizações e realizações de uma época ou povo. De outro, as artes, erudições e demais manifestações mais sofisticadas do intelecto e da sensibilidade humanas. Então, olha lá, assim a cultura organizacional equivale ao modo de vida da organização em todos os seus aspectos, como crenças, ideais, costumes, regras, técnicas, normas de um modo geral ali que a empresa segue, que normalmente isso vem desde o nascimento da empresa, né? Aquele vídeo lá, tem um dos 2 lá, que a menina fala como os costumes de um país, né? A gente, quando fala assim, nossa, eu queria tanto conhecer a cultura lá da China, eu queria conhecer a cultura lá do Canadá, não é? Cada país tem a sua cultura, são suas crenças, seus ideais, seus costumes, suas regras, assim também as organizações. Cada organização, gente, é muito difícil você ver 2 organizações assim com culturas idênticas. Sempre tem uma coisinha ou outra. E normalmente isso vem, né, gente, da fundação da empresa. Uma pessoa, quando funda a empresa, né, igual eu, por exemplo, estou aqui fazendo meus planos aqui, abri a minha empresinha de consultoria, que por enquanto é uma empresinha pequenininha, estou dando uma consultoria para uma empresa por aí, mas eu pretendo, daqui a pouco, né, dar uma alavancada nisso aí, e se a minha empresa começa a crescer, a coisa começa a deslanchar, começa a contratar pessoas, imagina, daqui a pouco eu já alugo um espaço para fundar a empresa lá, um espaço físico, onde vai ter funcionários. Com certeza, gente, tudo que eu trago da minha vida, desde a minha criação, da minha família, eu vou botar isso tudo dentro da organização. Não é? Todas as orientações que meu pai e minha mãe me deram lá, desde criança, que eu vim crescendo no meio da minha família lá, acreditando lá, depois com a faculdade, os ensinamentos que eu tive dos meus professores, os livros que eu li, as coisas que eu acredito, aquilo eu vou, com certeza, eu vou passar isso para a organização. As pessoas que começarem a trabalhar comigo, quando eu contratar os primeiros funcionários, eu já vou influenciá-los. Não é que eu vou obrigar, não, mas é uma questão de eles acabam se adequando aos meus costumes. Se eu, no meio do caminho, algum lá eu perceber que não tem os mesmos valores que ele não está se adequando ao meu estilo de vida, às minhas crenças, aos meus ideais, esse cara não vai trabalhar comigo. Muito difícil. E aí eu vou trazendo para dentro da minha empresa aquelas pessoas que vão se adaptando, não é? As pessoas que vierem e estiverem se adaptando àquelas crenças que eu tenho, aqueles ideais que eu tenho, aqueles costumes, elas vão permanecendo e a empresa vai criando isso. A partir daí, gente, todo mundo que vier entrando vai se adequando, isso vai passando para as gerações futuras. Daqui a alguns anos, eu já posso estar velhinho, me aposentando, já vou deixando alguém no meu lugar, a empresa mais à frente de né, vai ter um substituto aí, de repente, um exemplo, né? Um filho meu,
vem, né, quando eu, uma hora, todos nós um dia vamos passar para o andar lá de cima, lá, uma hora eu morro, um filho meu assume, meu filho também, meus 3 filhos, eles têm os mesmos, gente, eu, né, fiz questão de tudo que eu acredito, eu criei eles dentro daquilo, das coisas que eu acredito, então, eles estão parecidos comigo. Eles vierem assumir o meu lugar, vai dar sequência ao que já estava sendo feito. E por aí vai. E aí as pessoas que vão entrando vão se adequando àquilo, e aquilo vai se passando para gerações futuras e vai se perpetuando. Isso é a chamada a cultura da organização. Então, se por exemplo, na minha empresa, quando eu criar, a vontade que eu tenho, gente, vocês vão ver, se Deus quiser, um dia meus negócios vão deslanchar, vocês vão trabalhar comigo ainda, se Deus quiser. Deus há de ouvir nossas preces, né? Vocês vão ver trabalhar. O dia que eu conseguir realmente ter uma empresa com funcionários e tal, a coisa trabalhando, vai ser uma empresa bem parecida com aquele sistema lá da Google. Nada de muita regra, muita norma. Eu sou aquele cara que eu penso com o lado direito posterior do cérebro aqui, eu sou relacional, eu gosto do relacionamento humano, eu não gosto de regras, não gosto de normas. Então, né, vocês já viram como é que é lá na Google? O cara chega para trabalhar com o laptopzinho dele, tem lá um espação grandão, ele escolhe onde ele quer sentar, tem uma lanchonete lá, todo mundo reúne o pessoal ali no meio daquele saguão, ali cada um forma uns grupos nos cantos e ficam ali trocando ideias, o cara abre o laptop, gente, vem cá mostrar uma ideia que eu tive aqui, mostra, todo mundo chama o pessoal, todo mundo se reúne, é aquela uma coisa livre, é uma cultura da empresa, é daquele jeito lá, né? Coisa bem livre. Então, enquanto eu já vi empresas aí, gente, que o negócio parece um quartel-general. Nada contra quartel-general, tá? Estou fazendo uma comparação que normalmente a gente fala isso, né? Quando o negócio na empresa é muito rígido, eu já cansei de ver a gente falar, parece um quartel-general, porque quartel-general é tudo cheio de normas e regras. Mas lá no quartel-general, de repente, tem que ser assim, né? Uma empresa, eu acho que não. Mas aí eu já vi empresas há pouco tempo aí, olha para você ver como é que é as coisas. Há pouco tempo eu fui numa empresa que um amigo meu trabalha lá e um amigo, eles tinham acabado de inaugurar uma sede nova da empresa. O cara gastou lá uma fortuna para inaugurar essa sede nova da empresa. Um amigo meu veio me contar como é que é lá dentro da empresa. O cara, sabe o que o cara fez? Ele gastou a fortuna para reformar a empresa lá. E, gente, ele fez tudo ao oposto do que hoje manda, o que a gente ouve falar hoje, das modernas práticas aí que as organizações estão adotando. O que são essas práticas que eu estou falando? Práticas para melhorar a comunicação de todos. Chega numa empresa moderna hoje, para você ver como é que é, pode não ser lá igual o Google, não, mas pelo menos as empresas modernas hoje, você não tem mais aquelas salinhas fechadas, as pessoas ficam dentro das salas fechadas, não. Tem aquelas baiazinhas assim, com, né, mais rebaixadinho e tal, sem porta. Para que as empresas hoje estão fazendo desse jeito? Nem os gerentes hoje, a sala deles não tem mais porta. Para que as empresas estão fazendo isso? É para todo mundo se comunicar melhor. Porque antigamente, né, o gerente ficava lá dentro da sala dele trancado. Toda hora ele ia lá, trancava a porta da sala dele, ficava lá na sala dele, lá no espaço dele, lá e pronto. Aí tinha gente precisando resolver coisa lá com o gerente, chegava, via a sala dele trancada, voltava. O cara não ia se atrever a ir lá interromper o gerente, né? E acabava que a comunicação era difícil, cada um ficava trancado dentro da sua sala. Aí você precisava conversar com o outro, chegava, a porta está trancada, você não sabe se a pessoa está em reunião, se não está. Às vezes você fica intimidado de bater ali, está interrompendo alguma coisa, você acaba saindo e voltando. Já vou te atender, Igor. Então, as empresas modernas hoje optaram por fazer um ambiente onde todo mundo, você quer conversar com fulano, você vai lá, ele não está trancado dentro da sala dele, a salinha dele está lá aberta lá. Se ele tiver que se reunir com alguém a portas fechadas, aí tem uma sala de reunião, ele vai lá para a salinha de reunião lá e tal. Mas isso é para a empresa se comunicar melhor. E aí essa empresa recentemente lá fez uma reforma, tem um corredor assim, cheio de sala de um lado e do outro, tudo trancado.
Tem sala que só entra com a biometria. Ué, acabou com a comunicação, né? Aí, de repente, eu não sei, eu não conheço o dono lá. De repente, você vai conversar com o dono e fala, não, mas a pessoa tem que ficar lá concentrada no seu trabalho. Ué, mas tá, por um lado, de repente, pode ter sentido isso, mas por outro, a comunicação da empresa é péssima. Aí sabe como é que eles se comunicam lá? Tudo por e-mail. Né? Tudo bem que hoje a gente tem essas ferramentas digitais, esses negócios, e-mail, blá, 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 mas tem coisa que a gente precisa ir lá resolver pessoalmente. Nada melhor que você sentar com a pessoa, conversar com ela, debater sobre um projeto que vocês estão desenvolvendo, dar opiniões, abre lá um negócio no computador, vocês vão discutir ali os dois ao vivo e a cores ali, para a comunicação fluir melhor, chegar a um consenso ali do debate que vocês estão tendo ali, para, né, que a coisa deslanche. E aí, se você tem cada um trancado dentro da sua sala, a comunicação vai piorar. Quem levantou a mão foi o Igor? Fui eu mesmo, professor. Esses dias eu estava vendo vídeo, né, sobre as empresas 4.0 aqui dentro do Brasil. E passou um vídeo da Havan, né, do dono da Havan, mostrando como é que é a empresa, a central. Aí foi isso mesmo que o senhor falou, não tem separação. De um lado está o RH, do outro lado da passagem, onde o pessoal passa tá a contabilidade, do outro lado da passagem está o TI. Então, facilita a comunicação. E Exato. O dono da van, ele não tem uma sala própria dele, ele tem uma mesa no meio de todo mundo. Olha que bacana. Mano, você tem esse vídeo? Eu posso procurar aqui rapidinho, se eu achar, eu jogo aqui no chat. Manda pra gente, eu quero ver também. Bom para o pessoal ver também. Aí eu fiquei pensando assim, gente, imagina como é que deve ser a comunicação dessa empresa, quão rápido deve ser. E a empresa disponibiliza patinetes. Por exemplo, se o TI quer se comunicar com a contabilidade, é um pouco distante, a pessoa pega o patinete. Patinetezinho, pois é. Lindo. Não, e as empresas hoje, cada a pessoa tem o seu espaço ali, ela não tem sua sala trancada, ela tem a sua mesa ali, naquele ambiente ali compartilhado, todo mundo, mas ela tem sua mesinha, seu computador. Aquele ambientezinho dela, ela pode trazer coisas da casa dela, fotos da casa dela, colocar fotos dos filhos, não sei o quê, papapá, como se ela se sentisse em casa ali e tal, sabe? São conceitos modernos aí, né? Que realmente a pessoa sai de casa, ela passa mais tempo no trabalho dela do que na casa dela, com a família dela. Então, a empresa quer que a pessoa saia de casa, mas chegue na empresa e se sinta em casa também. Então, o ambientezinho dele, trabalhar ali, todo decorado ali, ele decora como se ele decorasse o quarto lá da casa dele lá. Escritóriozinho, os quartinhos que ele usa de escritório na casa dele, como se ele estivesse em casa, né? Bem legal. E isso é para melhorar a comunicação de todo mundo ali se comunicar bem. Mandei o link aí, professor. Beleza. Vou até abrir ele aqui, que eu vou deixar aqui para depois da aula eu assistir. Paralisar aqui. Vou deixar ele ali, que depois eu quero assistir. Muito legal. Então, mas isso, gente, isso aí já vem da cultura, como eu estou falando. Quando eu for criar a minha empresa, eu vou dar a minha cultura, vou passar para a empresa. Com certeza, se você chegar lá nessa empresa, daqui 30, 40 anos, de repente eu não vou estar lá mais, mas é bem provável que aquela empresa ainda tenha a minha cara. Mesmo eu não estando lá mais, porque eu que criei a empresa, eu que botei lá os meus costumes, as minhas crenças, os meus ideais, o meu estilo de vida, aquilo eu fui passando para as gerações futuras, aquilo foi se criando aqueles hábitos lá dentro da organização. Depois eu já estava me aposentando, meus filhos assumiram, vieram também mantendo os costumes e tal, são parecidos comigo, aquilo vai se perpetuando. E aí, olha o problema disso, né? E tem, como eu falei, eu vou ter o meu estilo de cultura na minha empresa. Mas por aí, às vezes, a gente vê empresas completamente diferentes do que eu penso, né? Igual eu falei, essa empresa aí e tal, eu já vi várias outras que, às vezes, eu já fui para dar, tipo, uma consultoria, alguma coisa, e é a maior dificuldade que a gente tem. Se você conversar com consultores,
Todos os consultores, eles são unânimes em dizer que a maior dificuldade que o consultor tem é vencer essas diferenças culturais, essas barreiras culturais, sabe? É uma coisa impressionante, porque a gente estuda demais, né? Igual eu, por exemplo, eu já estou aqui no Rio de Janeiro 20 anos que eu estou aqui estudando, eu já estudava antes de vir para cá, eu já tinha feito um ano de administração lá em Minas, já tinha estudado muita coisa, já tinha feito muito curso de administração, vim para cá em 2001, cheguei aqui já de cara, já entrei na faculdade. Me formei em 4 anos, depois mais 4 anos fazendo MBAs, depois, já me ingressei para comecei a dar aula, já tem mais de 12 anos dando aula. Então, gente, é estudar. Hoje eu gosto de estudar, não consigo ficar sem estar lendo um livro. Esses livros aqui, já li isso aqui tudo, já estou comprando agora mais um monte de livro para ler. Então, a gente estuda, vai abrindo a cabeça, vai pesquisando coisa na internet, vai vendo coisas modernas, vai conversando com outros professores também, cada um com a cabeça mais aberta que o outro, vai abrindo a cabeça. Aí, até que um dia o cara chama a gente para ir lá dar uma consultoria. E chega lá, o cara é aquele advogado. O cara, advogado, estudou só leis e tal, né? O dono da empresa. Ou é de uma outra área. Igual eu falo, gente, nada contra advogado, tá? Nada, até pelo contrário. Eu tenho vontade também de um dia fazer um curso de direito, que eu acho importantíssimo. Mas o problema é que o advogado, ele estudou leis. E ele é um cara muito cheio de negócio de normas e regras e leis e tudo. Então, né? Aí ele que criou aquela empresa lá. Então, como é que é a empresa dele? Tudo cheio de norma, tudo cheio de regra, tudo cheio de coisa lá dentro. Aí a empresa está tendo dificuldade, passando dificuldade, ele chama um consultor. Aí eu chego lá para dar uma consultoria, eu já percebo de cara, a gente chega assim, você já sente a cultura da empresa, né? Você já vê como é que as pessoas trabalham, aquele ambiente de trabalho, você já começa a perceber a cultura da empresa, né? O clima organizacional ali, você já vai vendo. Aí você fica um tempo ali observando, dando a consultoria, observando, você já começa a perceber um monte de coisa errada. A hora que você vai querer mudar, o cara não quer mudar. Ele, sabe, ele quer que você resolva o problema da empresa dele, mas ele não quer mudar nada que tem dentro da empresa dele, porque já está aquilo ali, já é a cultura da empresa, já está enraizado ali dentro, aquela forma dele tocar a empresa. Você fala para ele mudar as pessoas de lugar, ele não quer, não, isso aí tem que ser assim. Você fala para ele, não, mas não pode mais ter o gerente ter uma sala trancada, com porta para ele ficar trancado. Ele falou, não, mas aqui na minha empresa é assim. O gerente sempre ficou trancado na sala dele, e eu acho que o gerente tem que ficar trancado na sala dele. Aí você tenta mudar, não tem jeito. Sabe, é a maior dificuldade. Você vai percebendo os problemas da empresa, mas não consegue mudar. Ô, professor, pode falar. Isso se enquadra a que está sendo muito repercutido, né? Já era conhecido antes, mas agora está mais visível a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Então, a diversidade, mais do que eu falei na aula passada, né? As diferenças de gerações, as diferenças de personalidade, né? Na aula passada a gente falou sobre isso. Falei da geração XYZ, o Baby Boomers. É porque eu já tive essa aula desse tema, cultura organizacional, quando eu tive recursos humanos lá atrás. Isso é falado em outras disciplinas mesmo. Isso, e o professor dizia muito que a organização, por mais que ela tenha os seus padrões, ela precisa se adequar também às pessoas. Porque se ela ficar para trás, a geração mais nova vai acabar se tornando obsoleto e chato trabalhar dentro daquele ambiente. Então, infelizmente, mesmo que a empresa não queira, ela tem que o meio se adaptar um pouco ao que ela propõe, que é a cultura da empresa, e também aos novos profissionais. Então, exatamente. O que você falou da diversidade, né? Isso a gente viu na aula passada, as diferenças de personalidade, as diferenças culturais das pessoas, as diferenças de gerações das pessoas, né? E aqui, que eu estava falando, tem um consultor, olha para você ver, Natália, tem um consultor que me fugiu agora o nome dele. Uma vez eu estava vendo um vídeo dele, o consultor, e me fugiu o nome dele. Depois, se eu lembrar, eu pego um vídeo dele e posto lá para vocês. Eu vou procurar ele lá. Esqueci o nome dele agora.
ele fala muito do que ele costuma fazer quando ele vai dar uma consultoria numa empresa, que ele pelo menos tenta fazer. Ele tenta fazer a faxina das regras, a faxina das normas. O que é isso? Ele fala, e eu já cansei de ver isso aí por aí afora, e cansei de tentar fazer essa faxina também. A gente chega para dar uma consultoria numa empresa, aí você vai primeiro analisar e tal. A gente nunca chega lá para dar uma consultoria já querendo dar ideias, né? Primeiro tem que entender o que se passa na empresa. Quando a gente entende, começa a perceber que tem certos processos internos ali que estão errados. Tem certas coisas ali que são muito burocráticas e tá travando os processos internos. A empresa está burocrática, está engessada. Aquilo tem que se mudar. Aí você quer chegar e tentar mudar, a hora que você vai tentar mudar uma coisa lá, aí aparece um ou dois e fala assim, não, mas isso aí não dá para mudar aqui. Por quê? Porque isso aí já é uma norma da empresa. Isso aqui a gente já faz isso aqui há muito tempo. Porque já sempre foi feito assim. Aí você fala, bom, mas a gente precisa, isso aí tem isso aí não cabe mais hoje, vocês trabalharem fazendo isso tem que se mudar. Ah, mas aqui não tem jeito de mudar, não. Isso aqui já é a norma, já é a regra da empresa. Aí o consultor fala, tá, mas onde está escrita essa norma? Aí, não está escrito em lugar nenhum, não. Aí o cara vai descobrir que isso não está escrito, não tem essa norma, não está escrita no papel, não tem uma norma da empresa que está na cabeça das pessoas. Aí vai futucar, vai tentar descobrir, acaba descobrindo o seguinte, aquela norma, ela foi criada lá nos anos 70, por um diretor lá da época, lá que hoje nem está mais na empresa, já morreu, já saiu da empresa há muitos anos, mas lá nos anos 70, um diretorzão da empresa resolveu criar aquela norma, aquele procedimento, que aí até a gente fala, de repente, lá nos anos 70, de repente fazia sentido aquilo, porque as empresas eram completamente diferentes de hoje, né? O que se fazia lá nos anos 70 não tem mais sentido se aplicar hoje. Acontece que lá, na época que foi criada aquela norma, o diretor criou, de repente, naquele momento fazia sentido. Só que os anos vieram se passando, aquilo foi passando de geração para geração, aquilo não foi uma norma que ficou escrita no regulamento interno, no regimento interno da empresa, aquilo veio se passando de geração. Todo mundo que entra na empresa já existe aquela norma, aquela regra. Aquele diretor que criou já saiu da empresa, já se aposentou, às vezes já morreu, não trabalha lá mais, mas a norma é seguida até hoje. E aí, quando você vai querer quebrar aquilo, não tem, alguém fala, não tem jeito que isso é a norma. Tá, mas está escrito aonde? Não está escrito. E aí ele vai devagarzinho, vai mostrando para a empresa que aquilo precisa mudar. Aí ele fala o seguinte, de cada 10 normas, ele consegue quebrar 6, 7. E por incrível que pareça, sempre tem 3 coisas lá, 4, que não tem jeito de mudar. Aquilo já tá tão enraizado na cultura da empresa que ele desiste até e fala, isso aí, infelizmente, isso aí não, ele muda algumas coisas, outras coisas não tem jeito. Porque já vem da cultura da empresa já. É difícil se mudar a cultura das pessoas, né? É difícil mudar a cultura de uma pessoa. Eu fico olhando, né, gente, isso às vezes é comum a nossa vida, eu fico olhando por mim, eu sou uma pessoa muito metódica. Eu acordo de manhã, tomo meu cafezinho, faço todo dia, eu faço minhas coisas do mesmo jeitinho. Dia que eu não tenho que sair para trabalhar, eu acordo, tomo meu café, vou na padaria, compro um negocinho, volto, tomo meu banho, me arrumo, sento aqui, vou ver meus e-mails, vou ver meus negócios, vejo meu WhatsApp, tal, aí abro um negócio que eu tenho que terminar de preparar para a próxima semana, preparo aqui, daqui a pouco eu saio, vou ali, faço a compra, venho, faço o almoço. Gente, tem hora que eu paro e falo, gente, eu faço todo final de semana, eu faço, parece que é um ritual. Dá 4h30 da tarde, final de semana, 4h30 da tarde, eu deito ali, tiro uma sonequinha para descansar, acordo, pego minha guitarra, toco um pouquinho de guitarra, todo fim de semana, a mesma coisa. Vai tentar mudar isso na minha vida, você não vai conseguir nunca, não vai conseguir mudar nunca. Eu sou desse jeito, tenho a minha cultura, a minha forma de fazer minhas coisas, as minhas normas, as minhas regras. É difícil mudar. Imagina numa empresa que você envolve uma série de pessoas. Então, às vezes, essa é a maior dificuldade
que a gente encontra para dar consultoria. Eu já cheguei em empresas assim que depois eu desisti. Eu fui, logo como eu vi como é que eram as coisas, quando eu vi como é que eram as coisas lá, eu já inventei uma desculpa para o cara, falou, infelizmente, depois no outro dia eu liguei para o cara e falou, infelizmente aconteceu um imprevisto aqui na minha vida, papapá, eu não vou poder mais te ajudar na sua consultoria. Ah, que pena! Queria tanto que você viesse aqui me ajudar, eu preferia nem tentar, porque eu não ia ter sucesso, eu tenho as minhas ideias, eu quero chegar lá e quero botar minhas ideias, né? Eu já trabalhei numa empresa, eu estava lá trabalhando na empresa, que ela contratou um consultor, que aconteceu a mesma coisa. O consultor foi lá numa semana, ele ficou lá uma semana observando, e era um cara lá da Fundação Getúlio Vargas, lá, um cara bambambam da Fundação Getúlio Vargas, uma consultoria caríssima. O cara ficou uma semana. A hora que ele percebeu tudo que acontecia dentro dessa empresa lá, ele sentou com o diretor lá para mostrar para o diretor o plano de ação dele. O que ele observou, o que ele ia mudar. O diretor já falou assim, não, isso aí eu não quero mexer em nada disso aí. Então, para que você me chamou? Não, eu quero que você me ajude. O cara falou, não, olha só, para eu vir cá te ajudar, para te dar uma consultoria, eu tenho que mudar as coisas como eu enxergo. Se você não quiser, então a gente para por aqui, não tem problema. Você nem precisa me pagar nada, não. Então, vamos desistir. Aí desistiu, pronto, acabou. Desistiu. O próprio consultor achou melhor nem começar. Falou, não, eu tenho as coisas que eu acredito, as minhas crenças. Você está precisando de uma consultoria. Se você não tivesse precisando, não tinha me chamado. Você me chamou, eu vim cá. Eu tô te mostrando qual que é a realidade. Se a empresa fosse minha, o que eu ia fazer? Você não quer aceitar isso, então também não faz sentido. O que eu vim fazer aqui? Ah, não, então é melhor, então a gente desistir. Não, então melhor, tudo bem, não tem problema não, te agradeço, foi embora. Depois um dia eu encontrei com ele me contou, já nem estava lá mais na empresa, encontrei com ele, fulano, você aqui, você teve lá, porque ele fez uma entrevista comigo, eu me simpatizei muito com o cara. Um dia encontrei com ele e falei, aquela vez que eu estava lá naquela empresa, você esteve lá, aí ficou uma semana, depois sumiu, e aí depois deram a notícia lá que não ia ter mais a consultoria. Aí ele me contou essa história, falou, o próprio diretor não quis aceitar minhas ideias. Aí é uma coisa da cultura da empresa, tá vendo? E a gente, quando vai trabalhar numa organização, a gente precisa entender a cultura da empresa para tentar se adequar. Porque se você não se adequar também à cultura da empresa, não vai ficar, né? Então, olha, peraí, tinha mais uma frase aqui no final, peraí que eu ver. A cultura organizacional ou cultura corporativa é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos por normas, valores, atitudes e expectativas que é compartilhado por todos os membros de uma organização. Então, ela refere-se ao sistema de significados compartilhados por todos os membros, que distingue uma organização das demais, constitui o modo institucionalizado de pensar e agir que existe em uma organização. A essência da cultura de uma empresa é expressa pela maneira com que faz seus negócios, a maneira com que trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade, tá vendo, em que existem suas unidades ou escritórios, e o grau de lealdade expresso por seus funcionários. A cultura organizacional representa as percepções dos dirigentes e colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Então, forma de tratar funcionários, forma de tratar clientes, né? Eu já vi empresas aí, gente, não estou brincando não, hein? Não vou citar nomes, é claro. Gente, empresa, no passado aí, um tempo atrás aí, fui numa empresa aí, sabe o que era o maior problema, cara, que o pessoal reclamava, lá os próprios funcionários reclamavam, que o cara não podia nem piscar o olho, que ele tomava uma advertência. Estou brincando, estou exagerando, mas olha só, agora eu vou falar sério, não estou brincando, não. A pessoa saía para almoçar, atrasava 10 minutos, tomava uma advertência. Gente, tinha uma menina lá que ela tinha nas costas já, em pouco tempo, 7 advertências. Então, o que eu penso disso? Eu não sei se alguém acha que isso é certo, né?
Na verdade, isso não está escrito em lugar nenhum, o que é certo, é errado, para você dar uma advertência. Isso é uma questão cultural. Eu penso da seguinte forma, a advertência é um instrumento que o patrão, o gerente, o diretor, um instrumento que a empresa tem para chamar a atenção de um funcionário, mas eu acho que é um caso extremo. Sabe, o funcionário cometeu um deslize muito grave lá, um negócio assim que não podia realmente, jamais ter acontecido aquilo. É uma questão de você chamar o funcionário, dar uma advertência para ele e tal, né? Agora, o funcionário saiu para almoçar, atrasou 10 minutos, toma uma advertência. O funcionário digitou alguma coisa errada no sistema, toma uma advertência por desatenção no trabalho. Gente, nós somos seres humanos, véio. Nós erramos, véio. Errar é normal. Eu acho o seguinte, se eu tenho um funcionário lá que eu toda semana tenho que dar advertência para ele, o cara já tem 7 advertências, então aquele cara, para mim, ele já está fora dos meus planos, velho. Ele, para mim, então, ele não serve para trabalhar comigo, eu vou providenciar um outro. Não é possível. Então, é uma questão cultural, a forma de tratar funcionários, né? Forma de você tratar clientes, de você treinar seus funcionários, como você avalia seus funcionários, os treinamentos que você dá, tudo isso vai compondo a cultura organizacional. Alguém aí trabalha numa empresa aí que o cara sai distribuindo advertência para todo mundo? Professor, uma vez eu trabalhei numa empresa que a advertência que o senhor está falando é advertência escrita. Escrita? Não. Eu tomei uma advertência verbal, mas, nossa, foi um negócio... Não, mas foi um evento. A minha supervisora chegou a falar que eu não sabia cumprir regras. Eu olhava para a cara de todo mundo, assim, e eu falava assim, gente, mas eu não fiz nada. A única coisa que eu fiz foi porque, como eu estava fazendo um trabalho que eu tinha que imprimir e eu tinha que ir separando, eu loguei num computador, loguei com a minha senha e meu usuário num computador que era perto da impressora. Só isso. Mas, nossa, eu praticamente parei a empresa. O dono soube, o filho do dono soube, a sobrinha do dono soube, a administradora da empresa soube, a minha supervisora falou que eu não sabia cumprir regras. Por que eu loguei naquele computador? Mas, para mim, eu não tinha feito nada demais. Gente, tem coisas que... tudo é chamar a pessoa no canto. E outra coisa, né? Você não viu aquele vídeo do Cortella que eu costumo mandar para... Devo ter mandado em algum momento para vocês, né? Que ele fala, né? Você pode corrigir a pessoa, sem humilhar a pessoa, né? Sem desrespeitar a pessoa. A empresa tem todo o direito de corrigir o funcionário. Aliás, eu vou até além, ela tem o dever de corrigir. Se o funcionário está fazendo algo indevidamente lá, a empresa tem que chamar mesmo o funcionário. Vem cá, fulano, olha só, isso aí não é o caminho, não é esse, não é aí. Então, tem que corrigir. Agora, você elogia em público e chama atenção em particular. Quer corrigir, chama a pessoa lá no canto, lá dentro da sala, aí vai para a salinha reservada lá dentro, lá, tranca a porta lá, e vai ter uma conversa com a pessoa e tal, né? Agora, a advertência, né, gente? Eu acho o seguinte, ó, eu acho que é válido num caso. Vocês já viram um caso que eu já cansei de ver, né? 20 anos trabalhando, que eu já cansei de ver. O funcionário, se eu já morri de raiva com isso já, de funcionário meu lá, eu era gerente da empresa lá, já aconteceu comigo. Funcionário, aconteceu com qualquer que ele quer sair da empresa. Não quer mais, e eu não queria que ele saísse, a empresa não queria que ele saísse, mas ele queria sair. Aí ele vai lá e pede para a gente mandar ele embora, para ele pegar o fundo de garantia, para ele receber isso aí. A empresa fala, olha só, não, eu não vou te mandar embora, porque nós não queremos que você saia, você que está querendo sair. Então, se você está querendo sair, então, infelizmente, você peça demissão. Aí o cara, para pirraçar, ele começa a fazer coisa errada, para pirraçar a empresa poder mandar ele embora. Aí, de repente, aí eu acho, se o camarada começou a fazer esse tipo de pirraça, porque eu acho o seguinte, se a pessoa não está mais afim de trabalhar na empresa, ela que peça demissão. Eu já pedi demissão 2 vezes já, ué. Tem uma empresa aí que eu trabalhei 12 anos, eu tinha um fundo de garantia considerável lá. Um dia eu falei, eu não tenho mais interesse em continuar aqui.
Eu não fico lá perraçando o patrão para ele me mandar embora, não. Isso é uma questão de caráter. Eu fui lá e pedi demissão. Falei, eu não estou mais afim de trabalhar aqui, vou embora. E o meu fundo de garantia está lá até hoje, preso na caixa lá. Ué, mas eu não vou ficar lá perraçando. Oi. Boa noite. Diga. Então, eu queria te perguntar, porque você disse que não tem uma regra para poder dar advertência. Então, se não existe uma regra para poder dar advertência e tem... Não, existe. Não, peraí, de repente eu me expressei mal. Ah, existe? Você tem certas... não, para te falar a verdade, Jéssica, eu não sou advogado. Uhum. Então, eu não entendo muito de legislação trabalhista. Eu não entendo, não. Eu, assim, eu não sei nem te falar exatamente quais são os critérios que você pode dar advertência. Eu não sei te falar. Entendi, eu sei, porque tem uma quantidade de advertência que você acaba sendo mandado embora por justa causa, né? Eu sei que se você tomar 3 advertências, a empresa tem o direito de te mandar embora por justa causa. Isso, então, por isso que eu estou perguntando. Agora, qual o critério para dar advertência? O funcionário atrasou 10 minutos do almoço. A empresa tem direito de dar advertência. A empresa pode dar advertência a hora que ela quiser. Se não gostou de qualquer coisa que você fez lá, a empresa tem direito de te chamar, de dar advertência. Agora, isso é ético, é legal, isso é moral? Eu acho que não. Ué. Entendi. Mas você também pode negar assinar a advertência por escrita, né? E aí você pode negar a assinar, mas aí o seu empregador pode chamar 2 pessoas de testemunha e as 2 pessoas lá assinarem como testemunha de que você foi advertida. Aquilo vai valer perante a legislação. Agora, tudo nessa vida também tem os 2 lados. Uhum. Ou a empresa pode te dar 3 advertências, daqui a pouco pode te dar uma justa causa. Você pode arrumar um advogado e tentar reverter o negócio. Por isso que eu estou perguntando, que já aconteceu exatamente isso comigo. Me deram uma justa causa, não pagaram nada, aí eu entrei na justiça e recebi tudo de volta. Pois é. Né? É aquela coisa. Todo mundo tem direito de processar quem quiser. Todo mundo tem direito. Agora, vai dar certo? Isso aí vai... Agora, a outra parte também tem o direito também. Né? A outra parte tem o direito. Eu tenho todo o direito de chegar lá e mandar meu funcionário embora por justa causa. Ele tem todo o direito de arrumar um advogado e tentar reverter o negócio. E se ele provar que ele foi injustiçado, se o juiz entender assim, a empresa vai pagar toda a indenização da pessoa e tudo mais, e com danos morais, e aí vai gastar muito mais dinheiro ainda. Diga lá, Ediane. O senhor está falando aí, eu tive casos assim que a gente teve que dar advertência, porque justamente o funcionário não queria mais continuar na empresa, ao invés de pedir demissão, ficar faltando. Isso. E aí a gente estava dando advertência verbal, advertência por escrito, chegar à suspensão. E aí, de repente, para não chegar a justa causa, até mandar embora. Mas eu tive casos mesmo de justa causa em que foi comprovado a adulteração de atestado médico com um parecer do médico dizendo que não deu aquilo, que não foi aquilo. Tive casos de roubo também, de dinheiro. Então, assim, nesses casos mais complexos, a gente geralmente reúne provas, geralmente, assim, empresas maiores, envia para o setor jurídico, ele vai avaliar o caso, verificar as provas para ver se tem realmente condições de mandar por justa causa, porque tem aquela coisa de realmente reverter, né, a situação, como já aconteceu também, mas geralmente a justa causa vem embasada com um departamento jurídico muito forte para evitar essa reversão. E quando chega no Ministério do Trabalho, antigamente, né, para fazer a homologação, o próprio homologador fala, olha só, você não deixa o preposto falar, o preposto tem que ficar calado, mesmo com todas as provas, e fala para o ex-funcionário, olha só, você tem direito a não aceitar agora, tá? E recorrer na justiça. E a pessoa fala, não vou assinar. E não assinar, e você tem que voltar com toda a documentação, e a pessoa aciona o advogado na justiça para tentar reverter os direitos, né? Mas geralmente, assim, a maioria dos casos que eu participei, na minha unidade, foi justa causa mesmo, mas teve outro caso que conseguiram reverter. Pois é. Não, isso é um negócio sério, né? Às vezes,
Tem gente que me procura, aconteceu um negócio lá na minha empresa, eu faltei, estou morrendo de medo deles me dar uma justa causa. Eu falei, que é isso, pode ficar tranquilo. Não dá justa causa, não é assim, não. O cara faltou ao trabalho, a empresa vai dar uma justa causa nele. Não, a empresa, para poder dar uma justa causa, gente, ela tem que estar muito calçada, tem que ter sido uma coisa grave realmente que a pessoa fez, igual os exemplos foram dados aí, um desvio de dinheiro, um desvio de conduta muito séria, e que a empresa tem provas ali concretas do negócio para poder chegar e mandar a pessoa embora por justa causa. Empresa nenhuma hoje sai mandando o funcionário embora por justa causa assim do nada. É difícil. Porque a outra parte tem o direito de tentar se reverter a coisa, né? Mas aí eu estava falando da questão da cultura aqui, da organizacional. Tem empresas que têm uma cultura de mais rigor com os negócios, de qualquer coisinha da justa causa, da advertência no funcionário. Enquanto eu já vi empresas aí que eu já observei durante anos e anos e anos e anos, o diretor falou, não, aqui eu nunca dei uma advertência no funcionário. O diretor de uma empresa falava, eu não vejo motivo. Que eu tenho que o funcionário pisou na bola, eu vou chamar ele aqui, vou conversar. Uma conversa é muito melhor do que a gente querer partir para esse lado, dando advertência. Mas isso, está vendo, é uma questão cultural, né? E a gente vê de tudo por aí, né? Tem empresas mais rigorosas, mais rígidas, e outras bem diferentes. O que é melhor? Gente, eu acho que tudo, a gente tem que buscar na vida um equilíbrio, né? A melhor coisa que existe na vida é você ter um equilíbrio. Eu acho que a empresa não pode ser tão rigorosa desse jeito, mas também não pode também virar bagunça, virar baderna. Tem que ter suas normas, tem que ter suas regras, tem que haver um bom senso. Acho que o bom senso ele vem acima de tudo. E tudo, gente, na vida é conversado. Tudo é uma boa conversa, chama a pessoa para conversar, uma conversa franca, transparente. A gente consegue se entender, né? Então, eu estava falando, né, ela reflete a maneira que trata seus clientes, seus funcionários, o grau de autonomia. Tem empresas que dão mais autonomia para o funcionário, outras menos autonomia, né? Tem empresas que dão mais poder de decisão para os funcionários, outras empresas, a decisão ainda está lá, ainda concentrada lá na alta administração da empresa, e por aí vai. Ela representa as percepções dos dirigentes e colaboradores da organização e reflete a mentalidade que predomina na organização. Então, a cultura proporciona um referencial de padrões de desempenho entre os funcionários, influenciando a pontualidade, a produtividade e preocupação com a qualidade de serviço ao cliente. Eu sempre falo, né, pegando um gancho aqui, ó, né, que eu falo da pontualidade, produtividade. Gente, eu tenho uma mentalidade minha, porque não sei se alguém pensa diferente de mim, mas é porque eu já trabalhei em empresas onde eu já vi de tudo, eu já fui dar consultorias em empresas que eu já vi de tudo. Então, já tive momentos da minha vida, gente, que nossa, eu estava indo trabalhar, já contei para vocês, assim, ia trabalhar porque não tinha outra solução na vida mesmo. Quando não aparecesse algo melhor, eu tinha que ir lá trabalhar. Mas é péssimo. Eu fico pensando, gente, o sonho que eu tenho de ter um dia, realmente, meus negócios der certo e abrir realmente a minha empresa, para poder ter a minha equipe, meus funcionários, é para poder transformar aquele ambiente de trabalho ali num ambiente onde as pessoas realmente vão se sentir em casa, verdadeiramente fazendo parte de uma nova família. Aquele ambiente de trabalho ali vai ser uma segunda família para a pessoa. Gente, a melhor coisa que tem, você acordar e ir feliz cedo para o trabalho, chegar lá, aquele ambiente de trabalho bacana, dá, né, como o Mário Sérgio Cortella fala no livro dele, eu já falei, dá para você fazer uma coisa séria num ambiente descontraído. Um ambiente descontraído. Para ser sério, não precisa ser triste. Precisa haver esse rigor, parecendo coisa militar lá, né? O cara atrasou 10 minutos, é uma advertência. Eu já vi empresa aí, eu já falei aqui, o cara para ir no banheiro tinha que pedir licença lá, levantar a mão. Gerente, posso ir no banheiro? Pode ir. Ué. Funcionário para ir no banheiro, você pedir permissão para o gerente dele.
Gente, parece ser um absurdo, mas eu vi. A gente encontra de vez em quando esses absurdos por aí afora. Então, assim, a gente dá para fazer esse ambiente de trabalho mais descontraído, sério, né? Exigir seriedade. Porque num ambiente mais descontraído, as pessoas produzem mais. A pessoa que vai feliz para o trabalho, sai de casa motivada, feliz, ela vai produzir mais. Eu falei já aqui semana passada, acho que eu contei. Esse período que eu fiquei lá naquela empresa lá, que eu falei que eu não estava feliz lá, eu ia trabalhar só a troco do salário. Eu não produzia, eu mesmo. E vai virando uma bola de neve. E quanto menos eu produzo, mais o patrão me enche o saco. Quanto mais ele me enche o saco, mais triste eu fico. Quanto mais triste eu fico, menos eu produzo. E aí vira um ciclo. Quanto menos eu produzo, mais ele me irrita. Aí mais eu também irrito ele. Vai virando aquela bola de neve. Quem que sai ganhando com isso? Ninguém. Nem eu estou ganhando, nem empresa. O maior perdedor nisso é a empresa. Que a empresa está lá mantendo um funcionário não produtivo e que daqui a pouco vai sair. Né? Então, sabe, não entendo como é que tem empresas que ainda têm esse tipo de mentalidade. O Douglas falou que trabalhou também nesse tipo de empresa assim, com opressão, né? É ruim, muito ruim. Né? Dá para a gente fazer um ambiente bacana, todo mundo feliz ali dentro e produzindo. Né? A empresa tem que pensar na produção, na pontualidade do funcionário, a qualidade do trabalho do funcionário, a forma como ele atende o cliente. A cultura exprime a identidade da organização, é construída ao longo do tempo e passa a impregnar todas as práticas, construindo um complexo de representações mentais e um sistema coerente de significados que une todos os membros em torno dos mesmos objetivos e dos mesmos modos de agir. Serve de elo entre o presente e o passado. Contribui para a permanência e coesão da organização. A cultura é aprendida, transmitida e partilhada entre os membros da organização. Já comentamos isso aqui tudo já, né? Está lá no Kia Venato, 154. Por fim, a cultura representa as normas informais. Normalmente, ali, como eu falei, informal. Não quer dizer que você vai chegar na empresa lá e isso vai estar formalizado no papel, não tem. Isso aí está só na cabeça das pessoas. Se aplica advertência, se não, se é mais rígido com o funcionário ou não, se permite que o funcionário faça isso ou não, se dá mais autonomia para o funcionário ou não, isso não tem escrito em lugar nenhum. É tudo informalmente, isso já faz parte da cultura da empresa. E todos compartilham aquilo ali, né? Normalmente todo mundo compartilha essa cultura. Então, normas informais e não escritas, que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direciona suas ações para o alcance dos objetivos. No fundo, é a cultura que define a missão e provoca o nascimento e o estabelecimento dos objetivos da organização. A cultura precisa ser alinhada juntamente a outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, a organização, direção, controle, para que se possa conhecer melhor a organização. Muito bem, senhor Kia Venato. Kia Venatozinho, o cara é bom. Kia Venato é bom. Tem um outro assunto aqui muito bacana que eu gosto também, sobre valores. Mas já vai dar 8 horas, e como eu vou mudar de assunto, para eu poder depois me embalar, eu vou dar aquele pequeno intervalinho, 8h04, 8h05, aí eu estou voltando, vou pegar uma aguinha ali, eu tenho só que mandar um WhatsApp aqui para uma pessoa também, mas é rápido, que aí depois eu embalo aqui falando de valores. Valores eu tenho uns negócios bacanas também para falar, tá? Tem uns negócios bem interessantes, vou falar um pouquinho de missão, visão, valores da empresa, que aqui estamos falando de valores morais e tal, mas a gente interliga isso aqui com os valores que a empresa tem lá, né, que está no site de muitas empresas, a missão, visão, valores, e depois eu ainda entro falando de atitudes aqui, vamos dar uma jantadinha boa. Na próxima aula, a gente já praticamente, na próxima aula eu já devo entrar na unidade 4, que a próxima aula vai ficar, eu devo ir hoje, mais ou menos, até emoções aqui, até aqui mais ou menos, que aí na próxima aula vai ficar
o resto desses slides aqui que eu mato rápido. E aí, a próxima aula, provável que eu já entro também na unidade 4 com vocês. Então, ó, parei aonde? Parei valores aqui, né? Pessoal, 5 minutinhos eu estou de volta aí, beleza? Pessoal, então vamos dar sequência, então. Dona Deise já está autorizando ali. Dona Deise, minha querida. Então, vamos dar sequência, então. Nossa segunda parte da aula aqui. Então, a gente ia falar de valores. Vamos ver o que a gente vai falar de valores aqui. Que agora do livro lá do Robbins. Olha lá, ó. Valores, gente, também é uma coisa difícil da gente, às vezes, conceituar, né? Porque é uma coisa que tem uma diferença muito grande de uma pessoa para outra. Né? Por exemplo, lá, ó. Ele começa já, o Robbins, no livro dele, página 54, ele já começa falando: a pena de morte é uma coisa certa ou errada? Se uma pessoa gosta do poder, isso é ruim ou é bom? Então, se você for conversar com centenas de pessoas por aí afora sobre esse tipo de assunto, você vai encontrar pessoas falando, dando opiniões divergentes de todas as formas possíveis. Tem gente muito a favor de pena de morte, outras pessoas radicalmente contra a pena de morte. E o que determina isso? Né? Os valores, né? Como a gente foi criado, como a gente cresceu, como a gente foi doutrinado, esses aspectos todos aí do ambiente onde a gente viveu vai formando também a nossa personalidade. Tem coisas que a gente nasce, certos traços de personalidade, né? Tem coisas que a gente nasce com certos traços de personalidade e outras coisas a gente vai moldando ao longo da vida, né? A gente vai aprendendo que certa coisa é certa, vai botando aquilo na cabeça, vai formando um conceito sobre aquilo, vai fazendo um julgamento de valores a respeito daquilo, vai achando que aquilo ali que é o certo e passa a acreditar nisso. Às vezes, ao longo da vida, eu acho que tem algum lugar aqui do texto que fala, não sei se tem, às vezes a gente pode mudar certos conceitos de valores ao longo da nossa vida. Ninguém muda radicalmente assim da noite para o dia, né? Mas existem coisas que às vezes a gente é criado, né, dentro de certas coisas ali e que ao longo da vida você acaba mudando. Quer ver um exemplo? Não estou aqui querendo levar nada para lado de religião, nem nada, porque a religião é uma coisa muito pessoal de cada um, né? Eu não gosto de julgar, mas eu vou dar um exemplo aqui. O Leandro Carnal, por exemplo, né? Ele é um cara que hoje ele se diz um ateu, completamente ateu, não acredita realmente em Deus, em vida. Um cara que eu gosto muito dele, gosto muito de certas teorias dele, e também não acho ruim também, eu não vou deixar de segui-lo porque ele hoje se tornou um ateu. Não, ele tem um lado positivo dele lá que eu gosto muito, certas coisas que ele prega que eu acho muito importantes e tal. É uma opção de vida dele e tal. Mas ele é uma pessoa que foi criada na Igreja Católica, e até velho já. Ele estava... Ele conta, tem uma história dele que ele conta como que ele passou a deixar de ser ateu, que ele estava fazendo uma faculdade, ele largou uma faculdade para ir se dedicar à vida, não sei se era um mosteiro, sei lá, uma escola lá de religião, um negócio lá que ele foi viver a vida lá, passar isso já depois já estava na faculdade. Você vê uma coisa, foi criado na Igreja Católica, ele acreditava tanto nisso, né, que ele largou uma faculdade para ir viver a vida dele lá nesse mosteiro, lá, esqueci o nome do negócio lá onde ele foi viver, e depois de muitos anos que ele estava lá nessa vida lá, um dia lá ele começou a perceber que não fazia muito sentido aquilo ali para ele, mas não, que ele mudou, depois de ele estudar aquilo lá, ele achou que tinha outras coisas, e voltou para a faculdade, aí foi fazer um curso de História, depois foi estudar História das Religiões, e um dia na vida foi chegar à conclusão que a melhor coisa para a vida dele era ser ateu. A gente vai entender a cabeça das pessoas, né? Mas eu estou só aqui querendo dizer que você está certo, você está errado, não estou querendo entrar nesse mérito não, tá, gente? Tá?
Estou só querendo mostrar para vocês que isso aí é mais ou menos um exemplo disso que eu estou falando. Certos valores na nossa vida, às vezes a gente pode mudar ao longo da vida. Eu posso ter sido criado num ambiente que meus pais me ensinaram que pena de morte era contra os princípios da igreja, da lei de Deus, que pena de morte não pode ter nunca. Eu posso ter sido criado, né, radicalmente contra a pena de morte. Em algum momento da minha vida, sei lá, eu posso entrar para uma faculdade de Direito e estudar Direito e um dia eu começar a entender que pena de morte tem que existir, sei lá. Ué. Às vezes acontece na vida das pessoas, essas mudanças de valores, né? Que não acontece a pessoa mudar da noite para o dia os valores principais da sua vida. Então, alguns a gente muda, mas a grande parte dos valores, a maior parte dos valores, talvez aí 99% dos valores, né, nos quais a gente acredita desde criança, normalmente a gente permanece com eles ao longo da vida. A gente muda alguma coisa ou outra, né? Então, a resposta a essas perguntas envolve critério de valor, se eu sou a favor de pena de morte ou não, se a pessoa gosta do poder, se é bom ou é ruim, envolve critérios ligados a esse lado dos valores. Alguns podem defender a pena de morte, argumentando que é o castigo adequado para os crimes bárbaros. Outros vão argumentar com a mesma veemência que o Estado não tem o poder de tirar a vida do cidadão. E é uma discussão que não tem isso aqui, né? Não tem fim. E ninguém aqui vai conseguir provar se está certo ou se está errado. Né? É um tipo de discussão igual, por isso que às vezes eu falo, eu dei esse exemplo do Leandro Carnal aqui, mas eu nem gosto de discutir religião, porque eu acho que religião, cada um deve ter a sua, não existe uma religião mais certa do que a outra. Eu, por exemplo, eu acredito que existe um ser superior, com certeza, mas olha, né, se o cara está indo na igreja católica, se o outro está indo na presbiteriana, se o outro está indo na evangélica, tem um que está mais certo que o outro? Não. O importante é cada um ter a sua crença e cada um seguir seus princípios, e o importante é estar ali buscando o bem para o seu próximo e tal, né? Mas agora, discutir religião, gente, um dia você pode até me ver participando de uma discussão de religião. Se for o seguinte, ó, por exemplo, um exemplo, né? A faculdade pode querer um dia fazer um fórum para discutir religião, mas uma discussão séria, né? E aí pode me convidar. Eduardo, você quer participar lá da nossa... Nós vamos fazer uma live aí para discutir religião na nossa vida e tal. Eu vou querer participar sim, mas aí é uma discussão onde eu não vou estar lá para querer impor meu ponto de vista, não vou querer ir lá para querer provar que a minha forma de acreditar é melhor que... Não, eu vou lá para mostrar o meu ponto de vista lá e vou respeitar o ponto de vista de cada um que estiver lá participando da reunião. Então, isso aí é um tipo de discussão que um dia você pode me ver participando. Discussão saudável, né? Onde vai haver um respeito no valor dos outros. Agora, um dia a gente começar, você me ver discutindo religião, qualquer outra, fora de ser um ambiente desse acadêmico, você não vai me ver jamais discutindo, porque eu não vejo sentido nenhum. Ninguém vai conseguir provar para o outro que o Deus dele é melhor que o outro, ou um provar para o outro que Deus existe, o outro provar que Deus não existe. Ninguém vai conseguir provar isso, né? O cara lá acredita que Deus não existe. Então prova, né? Não vai provar nunca. Da mesma forma, eu também acredito em Deus. Então me prova que Deus existe. Eu também não vou conseguir provar isso. Ninguém vai conseguir provar. Então é uma questão. Quando a gente trata de coisas que ninguém vai conseguir provar, é melhor não discutir. Eu acho que cada um tem que ter a sua crença, a sua cabeça, e cada um desenvolver a sua forma de enxergar o mundo. E o importante é a gente estar aqui todo mundo juntos, ajudando uns aos outros. É importantíssimo, porque a nossa vida aqui na Terra é dificílima. Então, você vai ver pontos de vista diferenciados de todas as formas. Uns acreditam numa coisa, outros acreditam no outro, uns a favor de pena de morte, outros a favor de outro. Tudo isso são questões ligadas a esses valores morais, valores éticos. Os valores representam convicções básicas de que um modo específico de conduta ou condição de existência é individualmente ou socialmente preferível a um modo contrário, ou oposto de conduta e de existência.
eles contêm um elemento de julgamento baseado naquilo que o indivíduo acredita ser correto, bom ou desejável. Vamos lendo aqui para a gente parar e tentar exemplificar mais coisas, né? Robbins continua falando lá, os valores possuem atributos tanto de conteúdo como de intensidade. O atributo de conteúdo determina que um modo de conduta ou de condição de existência é importante. O atributo de intensidade especifica o quanto ele é importante. Todos nós temos uma hierarquia de valores que formam nosso sistema de valores, que a gente vem formando desde a nossa infância, né? Pela nossa criação, pela educação que nós tivemos, a forma como nós fomos criados, os nossos pais nos educaram, nós vamos formando os nossos valores, as pessoas que nós passamos a conviver ao longo da nossa vida também vão ajudando a moldar os nossos valores. As empresas, depois quando a gente cresce, as empresas que a gente vai trabalhar, a gente acaba também absorvendo um pouco da cultura daquela empresa, incorporando coisas dos valores daquela empresa em nossa vida, a gente vai moldando, então, né, os nossos conceitos aí dos valores da nossa vida. O sistema é identificado em termos da importância relativa que atribuímos a valores como liberdade, prazer, autorrespeito, honestidade, obediência, justiça, né? Todos valores aí que a gente tem na nossa vida. O que eu ia falar, só para parar um pouquinho aqui, senão eu fico também lendo aqui, eu gosto muito, quando eu falo de valores, eu gosto muito também, já que aqui nós estamos falando de valores em termos empresariais, né? Gente, eu gosto de dar um conselho importantíssimo para todos vocês. Conselho importantíssimo para todos vocês. Olha só. Estamos aqui, né? Olha que conselho que eu dou. Em primeiro lugar, vou chegar lá no conselho já. Peraí. Em primeiro lugar, todo mundo sabe que a empresa tem lá missão, visão, valores. Né? Então, esses valores que a empresa prega, que ela coloca lá no site dela, lá no seu planejamento estratégico, tem lá seus valores, está ligado aqui ao que nós estamos falando, né? Nós temos os nossos valores individuais e a empresa, ela tem os seus valores, né? Dentro da sua cultura organizacional, são os valores que ela persegue, que ela acredita, né? Então, você, em algum momento da vida, no seu curso, deve ter estudado missão, visão e valores. Eu gosto de falar um pouquinho sobre isso, porque eu não sei se cada um tem uma forma de falar sobre isso, eu tenho a minha. E com certeza, lá, se você viu isso numa outra matéria, de repente o professor não falou com as mesmas palavras que eu vou falar, que eu vou falar para vocês aqui. Que eu acho isso de uma tremenda importância, esses três conceitos. Daqui a pouco eu vou falar sobre valores lá, o que eu quero falar. Mas, antes de mais nada, a empresa tem sua missão e a sua visão. E, muitas vezes, a empresa, uma boa parte das empresas, isso eu já vi ao longo da minha vida, utiliza esses conceitos de uma forma errada. Como assim utiliza de uma forma errada? Missão, visão e seus valores. Muita empresa, isso eu já vi acontecer, em algum momento falaram lá com o diretor que ele precisava criar sua missão, visão, valores. Mas aí, gente, é aquele erro, né? O cara é de uma outra área, não é formado em administração, então ele, de repente, ele não viu isso aqui como a gente vê quando faz um curso de administração, igual eu vi, eu tive bons professores dessa área de marketing, e eu estudei muito marketing, né? Dei aula de marketing muitos anos numa outra instituição, então eu estudei, eu me aprofundei nesses estudos aí de missão, visão, valor, diretriz organizacional, objetivos, metas, estratégias empresariais, estudei muito isso. Então, eu me aprofundei nisso e aprendi que é o seguinte, muita empresa, às vezes, o camarada não tem tanta noção, ele cria missão, visão, valores, bota aquilo no planejamento estratégico, bota aquilo na gaveta da empresa lá, esquece daquilo. Ou, às vezes, bota no site, né? A maioria das empresas, se você procurar no site dela, você vai encontrar lá, missão, visão, valores. Mas quando você vai trabalhar na empresa, você descobre que a empresa botou aquilo no site lá e esqueceu daquilo. E aí eu falo, a empresa que faz isso, cria a sua missão, visão, valores, bota no site, esquece daquilo,
aquilo ali está ajudando a empresa de alguma forma? Gente, eu falo, não está ajudando em nada. Quando eu dava aula de marketing, eu gostava de falar para os alunos, o simples fato de você criar a sua missão, visão, seus valores e botar no site, isso não quer dizer que vai ajudar a empresa, não. Não está ajudando nada. Agora, ajuda se você usar a coisa da forma certa, usar da forma correta, né? Como assim usar da forma correta? Vou dar um exemplo. Nessa empresa que eu trabalhava lá em Copacabana, que de vez em quando eu cito aqui, eu gosto de citar esse exemplo lá, essa experiência que eu tive, porque foi uma experiência longa. Eu fiquei lá 12 anos e a maioria do tempo que eu fiquei lá, eu fiquei como gerente comercial. Então, eu cheguei a montar uma equipe comercial grande lá, que eram 17 pessoas. Então, era uma equipe de vendas que vendia a empresa e quase todo mês eu fazia uma reunião com todo mundo. Quase todo mês. Eu não ficava 3 meses sem fazer uma reunião. O máximo lá, às vezes, era 2 meses. Às vezes, num mês eu não fazia reunião, mas no outro mês eu estava reunindo minha turma toda. Eu fazia uma reunião onde eu ia mostrar os nossos indicadores, como é que a gente estava indo, se a gente estava indo no caminho certo, estava batendo as nossas metas. Eu ia tentar entender por que em alguma área a coisa não estava indo tão bem, ou algum dos representantes comerciais não estava indo tão bem para tentar ajudar para ver a dificuldade. Eu fazia um treinamento de técnicas de venda sempre, estava sempre comprando livros de técnicas de vendas, aprendendo coisas novas e levando coisas novas para dividir, mas em toda reunião dessa, eu começava, o assunto inicial era falar da nossa missão, visão, valores. Para não ficar repetitivo, não é que toda reunião eu falava da missão, visão, dos valores, tudo não. Uma reunião, eu falava, gente, hoje eu queria que a gente fizesse uma reflexão sobre a nossa missão. Missão da nossa empresa, que é essa, né? Então, eu quero que você faça uma reflexão. O que eu estou fazendo hoje para ajudar a empresa a concretizar a sua missão? Porque a missão é o que a empresa faz hoje. A missão está ligada ao presente. A visão está ligada ao futuro. Onde a empresa quer chegar? Como a empresa quer ser reconhecida amanhã? Essa é a visão, né? Então, a missão está ligada ao presente e a visão está ligada ao futuro. É um objetivo futuro da empresa. Como ela quer ser reconhecida amanhã. Então, eu fazia esse exercício. Hoje, na reunião de hoje, pessoal, queria fazer uma reflexão aqui sobre um ponto da nossa missão. Nossa missão é isso, 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 isso. Queria que você fizesse uma reflexão sobre o que você está fazendo aqui no nosso trabalho para você contribuir com a missão da empresa. Aí, na outra reunião, falava, gente, hoje eu queria pegar aqui a nossa visão. Os 15 minutos iniciais da nossa reunião de hoje, vamos fazer uma reflexão sobre a nossa visão. A visão da empresa é que ela quer ser reconhecida como isso, isso e isso. Amanhã, a nossa empresa quer ser assim. Então, também quero que você faça uma reflexão. O que você está fazendo para ajudar a empresa a concretizar a sua visão? Então, a gente fazia 15 minutos ali de um debate saudável e tal. E, às vezes, chegava final de ano, aquela reunião de final de ano, onde a gente ia fazer o encerramento do ano, aí eu pegava tudo também lá e falava, gente, hoje eu quero que você faça uma pequena redação, pega aí um papel e caneta, uma redação sobre o que você fez ao longo desse ano para contribuir com a missão e com a visão da empresa. Então, isso aí era muito útil, porque o que acontecia lá? Às vezes tinha uns funcionários lá que faziam uma redação bacana, que ao longo daquele ano ele fez isso, ele fez aquilo, tudo que ele fez ali contribuiu para a missão, contribuiu para a visão da empresa, enquanto outros, eu via que ele ficava lá coçando a cabeça, com a caneta na mão, tentando escrever alguma coisa, aí fazia uma redaçãozinha pobre, mas depois vinha conversar comigo. Falava mesmo, lá eles me chamavam de mineiro lá. Mineiro, vem cá, mineiro. Nossa, olha, deixa eu até te falar uma coisa, te pedir desculpa. Você hoje fez esse exercício com a gente, pediu para a gente colocar aqui no papel o que eu fiz esse ano para contribuir com a visão da empresa. E realmente eu quero te pedir desculpa, porque esse ano foi um ano difícil para mim. Realmente eu sei que eu produzi pouco, eu não contribuí muito, mas eu quero também que você entenda que eu tive os meus problemas, mas agora também eu quero que você saiba que eu superei meus problemas lá, familiares. Hoje eu estou bem. Esse próximo ano agora eu vou lutar e tal
contribuir com a visão da empresa. Se Deus quiser, no ano que vem, minha redação vai ser diferente dessa que eu fiz agora. Então, olha, aí eu estava usando esses conceitos da forma correta, usando a missão da empresa, a visão. Isso tem que estar no sangue das pessoas. Não adianta nada eu criar a missão, visão, botar no site, esquecer daquilo. Isso vai resolver o quê para a empresa? Não vai resolver nada. Agora, a forma como eu trabalho, ela é utilizada para motivar as pessoas, para inspirar as pessoas, para as pessoas saberem o rumo que a empresa está indo. E a questão dos valores, aqui que é o mais importante, né? Vamos para os valores agora. Ali nós estamos falando de valores. Gente, toda empresa também, assim como nós, toda empresa tem seus valores. Se os dirigentes da empresa botaram lá, criaram aqueles valores lá, é porque eles querem que esses valores sejam seguidos dentro da organização. Valores como a transparência, a ética, a responsabilidade social e ambiental, valores como respeito ao próximo, que a gente vê muito isso aí, né? Então, se a empresa está pregando lá respeito ao próximo, você pode ter certeza que os dirigentes lá, os diretores da empresa, eles pensam naquilo. Eles não criaram aquilo à toa, não. Eles têm esses valores, eles querem que esses valores sejam disseminados na empresa. E olha uma coisa importante, por que eu estou fazendo esse parêntese aqui? Para dar uma dica valiosa para vocês. Agora vem dar uma dica valiosa, 2 dicas valiosas. Se você já está empregado e você quer crescer dentro da empresa, uma coisa que você precisa observar é isso. Quais são os valores dessa empresa? Quais são os valores que a empresa está pregando? E aí, normalmente, são lá 5, 6 valores. A empresa está comprometida com a responsabilidade social, com respeito ao próximo, com a transparência, com, né, sei lá, com a honestidade. Você tem que fazer uma reflexão. O que você tem daqueles valores lá para você poder cada vez mais usar realmente aquilo lá no seu dia a dia e demonstrar para a empresa que você tem aqueles valores também, que aqueles valores batem com os seus, que você também prega aqueles valores lá que a empresa está pregando, e para você tentar observar o que você tem pouco, né? O que você tem pouco daqueles valores, para você tentar desenvolver aquilo. Porque a empresa, gente, talvez muitos alunos às vezes não saibam, não pararam para pensar nisso ainda. Mas a empresa, ela também usa, essas empresas decentes hoje, elas usam esses critérios dos valores até para promover pessoas dentro da organização, para dar oportunidades para as pessoas dentro da empresa. Isso, gente, eu já vi isso ao vivo e a cores. Nessa empresa lá que eu trabalhei, que eu cito aqui, lá em Copacabana, quando eu fazia essas reuniões com a minha equipe, normalmente eu convidava o presidente da empresa para vir participar. Ele gostava, porque, né, setor de vendas da empresa, o cara que quer que a empresa cresça, ele gostava de participar. Sempre que ele podia, ele vinha participar. E eu observava que ele ficava observando as pessoas e ele observava, tentava identificar os valores das pessoas para ver se aquelas pessoas ali da equipe tinham os valores que a empresa pregava. E eu estou falando isso porque várias vezes ele já me chamou para conversar e ele citava isso. Teve uma vez, por exemplo, que ele me chamou lá e falou: Eduardo, olha só, te chamei aqui porque eu fui lá ontem na reunião que você fez, né, com o seu pessoal. Foi muito boa a reunião, muito produtiva. E eu estava observando lá os seus funcionários. E aí eu estava aqui maquinando na minha cabeça. Eu estou com um plano aqui na empresa para o futuro de eu abrir um novo setor aqui. E eu vou precisar de uma pessoa para a gente promover, para ela comandar esse setor lá para mim, para a nossa empresa. E eu observei lá o fulano de tal, que é um funcionário do seu setor, eu vi que ele tem os valores da nossa empresa. Né? Nossa empresa fala de transparência, ele, todo momento lá, ele procura ser o mais transparente possível, né? Eu vi lá que ele ficou a todo tempo tentando mostrar para você todas as propostas que ele tinha emitido para os clientes. Eu vi que ele tem essa preocupação
de ser transparente. Então, a nossa empresa, ela está pregando que ela é uma empresa transparente e ele tem esse valor. Então, eu acho que ele bate realmente. Tem o perfil de pessoas que a gente precisa. Então, eu estou pensando em dar uma oportunidade para ele. Olha para você ver. Então, normalmente, gente, essas empresas grandes, os diretores observam aqueles funcionários que têm os mesmos valores da empresa até para promover. Não quer dizer que se você não tiver aqueles valores, você vai ser mandado embora? Não. A empresa não vai mandar embora o funcionário, mas de repente não vai dar promoção. A empresa quer promover pessoas que têm os mesmos valores que ela. É uma coisa lógica isso, claro. Então, é muito bom que você desenvolva também aqueles valores da empresa e tente, de uma forma, demonstrar para a empresa que você também tem aqueles valores. E a outra dica, segunda dica, é o quê? Né? Se você ainda não está empregado e você vai lá numa entrevista de emprego, gente, às vezes é um erro, pecado que as pessoas cometem por inocência das pessoas. Elas não uma coisa que tem lá, quase toda empresa tem lá no site, missão, visão, valores. Gente, você tem por obrigação. Vai numa entrevista de emprego, vai lá no site da empresa, procure todas as informações sobre a empresa, o que essa empresa faz, o que essa empresa fabrica, onde ela trabalha. Aí vai nessa parte lá ver qual é a sua missão, qual é a sua visão e principalmente quais são os seus valores. Sabe? E não é chegar lá se você está indo numa entrevista de emprego, não é chegar lá no meio da entrevista e demonstrar que você decorou missão, visão, valor da empresa. Não é isso, não. Mas, por exemplo, essa parte dos valores, né? Você foi lá no site e viu que a empresa tem lá um monte de valores que ela colocou no site que ela prega. Tente observar quais valores daqueles você tem. E aí, então, não vai mentir também não, tá, gente? Que também é pior, né? Mas alguns daqueles valores você deve ter, né? E aí, você tem que fazer o quê? Não é chegar lá e mostrar para o entrevistador que você decorou os valores, não. Mas é durante a entrevista, você tentar demonstrar para o entrevistador que você tem aqueles valores também. Sem mostrar para ele, sem ele perceber que você simplesmente decorou os valores lá da empresa. Por exemplo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Você viu lá no site que a empresa tem os seguintes valores. Tem 5 valores, tem 2 valores lá que você tem aquilo dentro de você, que é o respeito ao próximo e que é comprometimento com resultados. Vou dar um exemplo aqui. Né? A empresa botou no site dela respeito ao próximo, comprometimento com resultados. E você respeita o próximo, você tem isso com você, e você é uma pessoa comprometida com resultados. Então, pronto, guarda aquilo na cabeça. No momento da entrevista, fatalmente tem aquelas perguntas lá, né? Por exemplo, o cara vira para você e fala: fulano, quais são os seus pontos fortes? O que você tem de bom para oferecer para a nossa empresa? Aí você pode falar: olha, eu, em primeiro lugar, um ponto forte que eu tenho, eu sou uma pessoa que respeito muito o próximo, isso é uma coisa que eu aprendi com a minha família. Meus pais sempre me ensinaram a respeitar muito o próximo. Então, eu acho que isso é uma qualidade que eu tenho, que eu nasci aprendendo isso. E uma outra coisa também, eu sou uma pessoa comprometida com resultados. No meu último emprego lá, eu batia minhas metas, eu sempre procurei dar o meu sangue lá, vestir a camisa da empresa, sempre procurei dar resultados para a empresa. O entrevistador vai olhar e vai falar: meu Deus, é esse cara que eu preciso. É essa pessoa que a nossa empresa precisa. Ela já tem os valores da nossa empresa. A nossa empresa tem lá no site, lá, né? Como valores, tem lá no site: respeito ao próximo, comprometimento com resultado. A hora que eu perguntei os pontos fortes dele, ele me falou esses 2 valores aí, ué. Né? Então, não quer dizer que você vai ser contratado por aquilo, mas é mais ponto a seu favor. E pode servir um critério de desempate. No final. Professor, Diga.
Uma coisa que, assim, um colega meu que era, um tempo, né, era recrutador, ele dizia que o maior erro já era para poder desclassificar, é quando, às vezes, falava mal de uma empresa. Ele já falava assim, já não tem um valor legal. Independente dele falar super bem da empresa, ser um ótimo profissional, mas ele falava que no recrutamento tinha o valor da empresa e o valor profissional. Se você fala mal de uma outra empresa, a empresa já considera que você não tem hombridade e honestidade para os valores padrões da empresa. Com certeza. Tem muita empresa que desclassifica o candidato por isso. Porque é o seguinte, e você, Natália e demais aí, ó, quando for numa entrevista de emprego, se você já teve outros empregos, né? Aí saiu de um emprego, está procurando uma oportunidade, foi chamado para uma entrevista. Prepara para responder essa pergunta. Natália, por que você saiu das outras empresas que você trabalhava? Você tem que ter uma resposta para isso, sem mentir e sem falar mal da empresa, porque aí que vem o erro. O cara pega seu currículo lá, está analisando seu currículo e fala, você ficou 3 anos aqui na empresa tal, né? Você foi assistente de RH lá, por que você saiu de lá? Aí o candidato, porque essa empresa aí, Deus me livre, nossa senhora Aparecida. Ninguém consegue trabalhar lá, não há o clima de trabalho horroroso, patrão exigente demais. Meu santo não batia com o do meu patrão lá, as coisas não davam certo, o camarada chegava lá e só cobrar. O cara chegou e já falando mal do último empregador dele. O que o cara vai pensar? Se ele está falando mal da última empresa que ele trabalhou, quando sair daqui vai falar mal da gente também. Não é provável? O cara veio cá, na entrevista, desceu a lenha no ex-patrão dele. Então, quando ele sair daqui também, muito provável que ele vai mostrar nossos podres para todo mundo. Então, já desclassifica a pessoa já. Daqui a pouquinho já está encerrando a entrevista ali. Tá bom, então aguarda lá que daqui a pouco eu te dou notícia, papapá. Já parou por aí. E é difícil arrumar a resposta, né? É difícil arrumar a resposta. Por que você saiu do último emprego? Então, você tem que trabalhar isso antecipadamente e já procurar uma resposta para isso, o cara perguntar, né? Eu, por exemplo, eu saí dessa empresa de Copacabana, né? Se eu for uma entrevista de emprego hoje, o cara falar, você ficou 12 anos lá nessa empresa, lá em Copacabana, chegou a ser gerente lá, por que saiu de lá? Eu também não vou mentir, eu vou falar a verdade, mas sem me prejudicar. Falar, olha, não teve nenhum motivo grave assim. Em algum momento lá, eu só discordava de algumas coisas internas da empresa, que eu prefiro não falar para não ser antiético, que vinha acontecendo certas coisas lá que eu não estava concordando muito com certos ideais da empresa. E me apareceu uma oportunidade lá em Niterói, muito boa, numa empresa, um amigo pessoal meu me fez um convite, me deu um desafio para ir lá ajudar ele na empresa dele. Eu já estava com planos até de me mudar para Niterói por causa de custo de vida e tal. Eu preferi me desligar da empresa lá e fui para outra, mas não saí de lá, saí de portas abertas, não tive problema nenhum, não teve um grande motivo. Beleza. Né? Eu não me comprometi, eu só falei que eu tinha certas coisas que eu não concordava, mas para não ser antiético, eu preferia não comentar. E fui para uma outra oportunidade, por um desafio que o cara me deu, que o cara era meu amigo lá. Aí, por que você saiu da outra lá? Em algum momento também me surgiu uma oportunidade para ir dar aula na Uniswan. E realmente dar aula é o sonho da minha vida. Eu tinha saído de uma outra faculdade e eu, naquele momento, eu tinha descoberto que, assim, o grande sonho da minha vida é dar aula. Isso aqui é a minha vida e tal. Então, eu também não estava lá tão satisfeito com certas coisas. Me fizeram uma oferta muito generosa lá no Uniswan. Eu resolvi me desligar da empresa e resolvi passar um período da minha vida só dando aulas. Eu tinha outros planos de abrir minha empresa de consultoria e tal. Eu tenho as respostas. Qualquer entrevista de emprego que eu for, me fizer, por que você saiu da empresa tal? Por que você saiu da empresa tal? Tem resposta. Então, a gente precisa ter, sem inventar mentira.
Você inventa mentira. E, às vezes, gente, é difícil você arrumar, porque a pessoa, quando sai de uma empresa, em muitos casos aí, às vezes, sai com alguma briga, com alguma coisa qualquer lá. Às vezes, nem sempre você sai bem. Mas jamais que você pode fazer é falar mal do empregador. É um erro que acontece muito nas empresas. Mas aí, então, voltando aqui, né? Por que eu estou parando de falando negócio de missão, visão, valores e tal? Porque a gente está falando ali de valores pessoais e de valores organizacionais. Então, tem tudo a ver com isso. Primeiro, a empresa, ela tem os seus valores. Você tem que entender isso. Os seus valores pessoais, eles têm que estar mais ou menos de acordo com os valores da empresa. Alguma coisa tem que ter em comum, não é possível. A empresa prega lá que normalmente esses valores, eles giram em torno de assuntos bem básicos, né? Respeito ao próximo, comprometimento social e ambiental, transparência, comprometimento com resultados. Aí você olha e fala assim, não, eu não tenho nenhum desses valores. Então, aí me desculpe, mas então você está com um problema muito sério na sua vida. Aí, realmente, o problema é sério. Alguma coisa você tem. Então, você tem que tentar pegar os valores seus, que também são da empresa, e acabar de desenvolver ainda mais, e procurar demonstrar isso para a empresa, fazer a empresa enxergar que você tem esses valores, né? E procurar aqueles valores que você tem menos, também tentar desenvolver mais aqueles valores, porque com certeza são bons valores que você deve realmente cultivar para você, né? Então, é muito importante isso, muito importante isso. Vamos lá aqui, então, para a gente poder já caminhar para o encerramento, já está dando a hora. Os valores são fluidos e flexíveis, de maneira... os valores são fluidos e flexíveis? De maneira geral, não. Os valores costumam ser relativamente estáveis e duradouros. Uma parcela significativa de nossos valores é estabelecida durante a infância, a partir de nossos pais, professores, amigos e outras pessoas. É aquilo que eu falei, ó. Aquele textozinho que eu falei, eu acho que lá na frente tem falando sobre isso. Quando crianças, ouvíamos que determinados comportamentos eram sempre desejáveis ou sempre indesejáveis. Havia pouco espaço para ambiguidade. Você aprendia, por exemplo, que devia ser sempre honesto e responsável. Nunca lhe disseram para ser pouco honesto ou levemente responsável, não é? Realmente. O processo de questionamento de nossos valores, evidentemente, pode causar uma mudança. Aquilo que eu falei. Né? Mas o frequente é que o questionamento sirva apenas para reforçar os valores que já temos. Então, gente, né, ali ele começa perguntando, Robins, esses valores são fluidos ou flexíveis? Né? O que ele fala? De uma maneira geral, não é que a gente muda os nossos valores a todo momento, né? A gente nasce criado por determinados valores, que a gente aprende aqui com os nossos pais, os professores lá de primário vão ensinando para a gente muita coisa dos nossos valores. Esses primeiros professores da nossa vida ajudam muito a formar a nossa personalidade. Os amigos que a gente tem também vão nos ajudando a moldar essa nossa personalidade. E, a partir disso, convívios aí, né, com outros grupos ao longo da nossa vida, né? Mas a gente vai, ao longo de toda a nossa vida, moldando essa questão dos nossos valores. E, ao longo da nossa vida, a gente questiona muita coisa, não é? A gente busca resposta para muitas coisas, busca resposta para uma série de fatores ao longo da vida, que, em muitos casos, como ele fala aqui, em muitos casos, esse nosso questionamento, essas nossas buscas acabam servindo para reforçar os valores que nós tivemos ao longo da nossa infância. E, em alguns casos, a gente pode, de repente, mudar alguma perspectiva com relação a esses valores, que são raros os casos de mudança, né? A maioria das vezes, a gente acaba mantendo os nossos valores para o resto da vida. Eu vou parar por aqui, pessoal, porque hoje a gente acabou, esse assunto eu acabo falando demais, porque aqui agora começa um assunto novo,
que aí na próxima aula dá para a gente pelo menos eliminar essa unidade toda. Mesmo que não dê para eu concluir, eu acho que dá, porque apesar de falta aí 16 slides, esses próximos slides, os slides finais aqui, a gente fala de uma forma mais rápida deles, umas dicas que eu dou aqui bacanas aqui, eu acabo falando de uma forma mais rápida. É bem provável, essa semana, o que eu vou fazer? Eu já vou, de todas as formas, eu já vou compartilhar com vocês a unidade 4, até o início da semana que vem eu estou mandando para vocês a unidade 4. Na semana que vem, eu já vou dar um gás ali nesse final, da reta final da unidade 3. Vou tentar terminar ela e iniciar a unidade 4, mesmo que não der para iniciar, pelo menos termina. Pelo menos a gente termina a unidade 3. E aí, na outra aula, eu acho que a gente vai ter só mais 2 aulas pela frente, tem um feriado aí, né? Mas a unidade 4, ela é sobre liderança. Então, vocês têm uma disciplina sobre liderança. Então, mesmo que a gente tenha pouco tempo para falar da unidade 4, eu pego os pontos principais sobre a liderança que eu gosto de falar aí, que eu tenho certeza que vocês não viram lá quando fizeram o curso de liderança. Pessoal, só uma última coisa. Pessoal, peraí, olha só, quem está aí ainda? Semana passada eu falei da atividade supervisionada, não falei? Falou sim, professor. Falei? E eu estava vendo aqui, ó, aqui a nossa turma aqui, ó, só para me concluir com vocês aqui, liberar vocês. Eu já postei ela lá, ó, que é sobre treinamento e desenvolvimento, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, hoje eu acabei me passando do tempo aqui, se alguém tiver alguma dúvida sobre a atividade, pode me mandar um WhatsApp lá que eu tento ajudar. Se não, na aula que vem, eu vou parar um pouquinho antes para ver se tem alguma dúvida na atividade aí para ajudar vocês. Pessoal, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Boa noite, professor. Bom final de semana. Um excelente final de semana. Boa noite, professor. Igualmente. Muito obrigado. Queias. Boa noite. Valeu. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês. Roger, Anderson. Boa noite, professor. Valeu, Natália. Jéssica. Tchau, tchau, professor. Excelente aula. Obrigadão aí. Josimara. A Jessiquinha. Eu sou Jessiquinha. Todo mundo. É você. Porque eu sou pequenininha, professor. Eu sou bem baixinha, eu tenho 1,48 m. Aí geralmente me chamam de Jessiquinha. Ah, é? Eu não sabia, não. Falei para diferenciar da outra Jéssica lá. Não, mas é Jessiquinha mesmo. A maioria das pessoas me chamam assim. Não sabia, não. Tchau, professor. Eu falei Jessiquinha porque eu tenho muito carinho por você. Mas né? Tudo tem que por todos, né? Mas a gente sei lá. Não, mas tá certo, tudo que a gente tem carinho assim mesmo, a gente sempre leva pro diminutivo, né? Mas é porque eu sou pequenininha mesmo. Tchau, professor. Bom fim de semana. Tchau. Para você também, querida. Fica com Deus aí. Professor, boa noite. Boa noite. Me tira uma dúvida. Amanhã... Pode falar. É porque como eu estou no trabalho, acabou que eu não consegui assistir a aula por completo. Essa mesma aula, o senhor vai dar amanhã de manhã para outra turma? A mesma? Ah, então tá beleza. Eu pego o link com o colega amanhã para assistir ela, melhor em casa. Se quiser, eu te mando o link. Pô, pode ser, professor. Agradeço. Quer que eu te mande ele aqui agora? Ou te mando pelo WhatsApp? Pode ser pelo WhatsApp, por favor. É Francisco Assis. Isso. Então, você faz um favor para mim? Porque eu não sei se eu tenho seu número registrado lá. Você me manda um WhatsApp. Professor, o Francisco, me manda o link da aula de manhã. Aí eu já imediatamente mando para você. Tá ok, professor. Obrigado. Pode ser? Pode, com certeza. Então tá bom. Me manda lá no privado, tá? Me manda um WhatsApp no privado. Tá, pode deixar. Valeu. Falou, obrigado, professor. Boa noite. De nada.